Começa mais uma edição do Porta Estreita, um podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, eu sou o pastor Alberto Júnior e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Porta Estreita. Hoje temos um tema particularmente intrigante e relevante: a missão divina em favor dos poderosos. Ao longo da história, vemos inúmeros exemplos de pessoas em posições de grande poder e influência que se encontram no caminho da graça e da verdade de Deus. E o que é mais fascinante é que essas histórias não são apenas relatos do passado, elas falam diretamente ao nosso coração e às nossas circunstâncias atuais. A revelação divina, escrita há séculos, continua sendo um farol de verdade, iluminando o caminho não apenas para os humildes e desfavorecidos, mas também para aqueles que possuem riqueza, poder e influência. Da antiga Judéia à modernidade do século XXI, a condição humana permanece inalterada. Somos todos pecadores, necessitados da graça de Deus. A lição dessa semana nos ajuda a refletir na história de alguns personagens bíblicos como Nabucodonosor, Naamã, Nicodemos, o jovem rico, Zaqueu e José de Arimateia. Cada uma dessas figuras nos oferece uma visão única de como Deus alcança os poderosos, transformando suas vidas e utilizando-as para abençoar muitos. Essas histórias nos mostram que Deus está tão preocupado com a salvação dos ricos e poderosos quanto está com a dos pobres e necessitados. Vamos começar com Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, cuja história de orgulho e humilhação nos ensina lições valiosas sobre a soberania de Deus. Em seguida, nós vamos examinar a jornada de Naamã, o comandante sírio, que aprende sobre fé e humildade ao ser curado de sua lepra. E depois, então, vamos ver a história de Nicodemos, um líder religioso judeu, que nos mostra a busca espiritual de um homem que, apesar de sua erudição e status, ele sente a necessidade de algo mais profundo na sua vida. Também vamos discutir a respeito do jovem rico, que enfrenta o desafio de escolher entre suas riquezas e seguir Jesus. Vamos ver a transformação de Zaqueu, um coletor de impostos rico, que nos revela o poder transformador da graça de Cristo. E por fim, vamos ver José de Arimateia, um homem rico que usa seus recursos para servir a Cristo de maneira significativa. Então se prepare para uma viagem fascinante através das Escrituras, enquanto nós descobrimos juntos com essas histórias antigas como elas podem iluminar a nossa compreensão hoje sobre poder, riqueza e humildade no nosso mundo moderno. Nabucodonosor, orgulho e humildade. Nabucodonosor ele reinou durante um período de grande expansão e prosperidade para o Império Babilônico. Ele não era apenas um líder poderoso, mas também um construtor excepcional, responsável por maravilhas como os jardins suspensos da Babilônia. No entanto, sua história toma um rumo intrigante quando observamos a sua interação com o Deus de Israel. Nabucodonosor, ele construiu um símbolo de seu imenso orgulho e poder, uma estátua de ouro. A recusa de Sadraque, Mesaque e Abednego em adorar essa estátua e a resposta surpreendente de Nabucodonosor nos dão um vislumbre de seu caráter e das tensões de seu reinado. Mas o ponto central da nossa discussão será a transformação de Nabucodonosor. Após um sonho profético interpretado por Daniel, Nabucodonosor ele enfrenta um período de loucura, vivendo como um animal. Esta fase de sua vida, embora trágica, é onde vemos a mão de Deus agindo poderosamente. O orgulho de Nabucodonosor é quebrado e ele é restaurado à sanidade e ao trono, mas agora com uma nova perspectiva sobre quem realmente detém o poder supremo. Ao explorar essa história, nós podemos refletir sobre o orgulho e a humildade, não apenas no contexto antigo, mas na nossa vida hoje.
Como Nabucodonosor, muitas vezes nós somos tentados a nos glorificar em nossas conquistas, no nosso sucesso, nas nossas posses materiais. Mas esta história nos lembra de que, por maior que seja o nosso poder ou posição, somos todos dependentes da graça e também da misericórdia de Deus. Naamã, a cura da lepra e a fé. Essa história, narrada em 2 Reis, no capítulo 5, nos revela muito sobre a fé, a humildade e a graça divina. Naamã, ele era respeitado e honrado em sua nação, mas a lepra era um estigma, uma marca de impureza e fraqueza. A sua jornada, ela começa com uma dica de uma jovem israelita, uma prisioneira de guerra, que menciona um profeta em Israel capaz de curá-lo. Aqui nós podemos ver o primeiro ponto notável, a disposição de Naamã em ouvir e considerar a sugestão de alguém de status muito inferior ao seu. Ao chegar em Israel, Naamã ele espera um tratamento digno de sua posição. Mas o que acontece? O profeta Eliseu nem mesmo o recebe pessoalmente. Em vez disso, envia um mensageiro com instruções simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A resposta inicial de Naamã é uma resposta de indignação. Ele esperava um ritual grandioso, algo que correspondesse ao seu status. Esse momento de orgulho quase o impede de receber a cura, mas felizmente seus servos o persuadiu a obedecer. Ao mergulhar no Jordão e seguir as instruções de Eliseu, Naamã ele foi curado. Essa cura física é apenas a superfície da transformação que ocorre. Naamã ele retorna a Eliseu com uma nova compreensão de Deus. Ele reconhece que não há outro Deus em toda a terra, exceto em Israel. Essa declaração de fé de um estrangeiro, um poderoso líder militar, é uma poderosa testemunha do poder e também da misericórdia de Deus. A história de Naamã nos ensina várias lições. Primeiro, a fé pode ser encontrada e demonstrada em lugares inesperados. A pequena serva israelita, apesar de sua posição humilde, foi o canal através do qual a mensagem de Deus alcançou Naamã. Segundo, a verdadeira fé muitas vezes exige humildade e a disposição de abandonar nossas preconcepções e orgulho. Naamã ele teve que descer de sua posição elevada e obedecer a um comando simples, que não correspondia às suas expectativas. Você já parou para pensar em nossa vida quantas vezes deixamos que o orgulho e as expectativas nos impedem de receber as bênçãos de Deus? Quantas vezes ignoramos a sabedoria e a ajuda que podem vir de fontes humildes porque não correspondem à nossa ideia de como as coisas deveriam ser? A história de Naamã nos desafia a olhar além do exterior, a escutar com humildade e a obedecer com fé, mesmo quando isso vai contra as nossas expectativas. Naamã, um homem de poder e prestígio, ele teve que aprender a lição da humildade perante Deus. Isso é um lembrete para todos nós, independente de nossa posição na sociedade. No final, Naamã não só encontrou cura para sua lepra, mas também uma fé renovada e um entendimento mais profundo do verdadeiro Deus. Nicodemos, a busca espiritual de um líder. Nicodemos era um fariseu, fazia parte do Sinédrio, do Alto Conselho Judaico, e ele é descrito na Bíblia como um homem culto e poderoso. Embora em posição de prestígio e com grande conhecimento das Escrituras, Nicodemos ele sentia uma carência espiritual. E a sua história ela começa com uma visita noturna a Jesus, revelando seu desejo de compreender mais, mas também o seu medo das repercussões sociais e políticas dessa busca. Durante essa visita, Nicodemos ele expressa a admiração pelos sinais que Jesus realizava, reconhecendo que ele era um mestre vindo de Deus. A resposta de Jesus, no entanto, foca na necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus. Essa declaração, ela confunde Nicodemos, revelando a limitação de seu entendimento religioso e também a necessidade de uma transformação espiritual profunda. A conversa entre Nicodemos e Jesus nos mostra que o conhecimento religioso por si só não é suficiente para a verdadeira compreensão do reino de Deus. É necessário um renascimento espiritual, uma transformação que vai além do intelectual e penetra no coração.
Nicodemos, com todo o seu conhecimento e posição, ele estava diante de uma verdade que exigia uma resposta pessoal e profunda. Mais adiante, na Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, nós podemos ver Nicodemos defendendo Jesus diante do Sinédrio, mostrando um desenvolvimento em sua jornada de fé. E em João, no capítulo 19, após Jesus ser crucificado, Nicodemos ele ajuda José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Foi um ato de coragem e também de devoção. A história de Nicodemos é um poderoso lembrete para todos nós. Essa história nos mostra que a verdadeira compreensão espiritual não vem apenas do conhecimento ou da posição social, mas de um encontro transformador com Cristo. Nicodemos ele começou a sua jornada na escuridão da noite, buscando ali respostas, e ele terminou à luz do dia, servindo abertamente o Senhor Jesus. Assim como Nicodemos, muitos de nós buscamos compreender Deus dentro dos limites de nosso conhecimento e também das nossas experiências. Mas a mensagem aqui é clara. Nós precisamos abrir nosso coração para a transformação que apenas Jesus pode trazer. É um convite para todos, independentemente de quão bem versados somos em questões de fé, a nascer de novo e a experimentar a verdadeira liberdade e compreensão do Espírito. A história de Nicodemos nos motiva a buscar um encontro genuíno com Jesus Cristo, permitindo que Ele transforme a nossa vida e nos conduza a uma fé mais profunda e autêntica. Nós precisamos estar dispostos a ir além do conhecimento e da posição, buscando uma relação verdadeira e transformadora com Deus. O jovem rico, riqueza e obstáculos espirituais. Essa história ela nos oferece uma janela única para compreender os desafios espirituais enfrentados pelos ricos e também poderosos. O jovem rico era uma pessoa de destaque, com grande riqueza e influência, e ele se aproximou de Jesus com uma pergunta crucial. Olha a pergunta dele: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essa pergunta revela não apenas um desejo de segurança espiritual, mas também uma compreensão equivocada de que a vida eterna poderia ser alcançada por meio de obras. Jesus, conhecendo o coração dele, responde inicialmente com uma lista de mandamentos, aos quais o jovem afirma ter obedecido desde a juventude. A resposta de Jesus a isso é profundamente desafiadora. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Essa resposta, ela vai direto ao coração do problema do jovem, a sua riqueza e o apego aos bens materiais. A reação do jovem é uma tristeza profunda, pois ele não estava disposto a se desfazer de suas posses. Aqui Jesus nos mostra que a riqueza ela pode ser um grande obstáculo para seguir a Ele. Não é que a riqueza em si seja má, mas o amor e o apego à riqueza podem nos impedir de nos entregar completamente a Deus. Essa história é um espelho também para todos nós, especialmente para aqueles em posições de poder e riqueza. Ela nos faz perguntar: o que nos impede de seguir Jesus plenamente? Para o jovem rico, era a sua riqueza. Para nós, pode ser qualquer coisa que colocamos acima de nosso relacionamento com Deus. A lição do jovem rico não é que todos devem vender tudo o que têm, mas sim de que devemos estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa que nos impeça de seguir Jesus. É um chamado à total entrega e confiança em Deus, acima de nossos recursos e também da nossa segurança material. Precisamos refletir sobre o que estamos segurando tão firmemente e que nos impede muitas vezes de seguir Jesus completamente. Que possamos encontrar a coragem e a fé para colocar Deus acima de tudo na nossa vida, confiando que Ele é o verdadeiro tesouro que vale a pena buscar. Zaqueu, transformação de um coletor de impostos. Zaqueu era chefe dos publicanos em Jericó e, como tal, era uma figura rica, mas amplamente desprezada pela sociedade. A sua riqueza, ela vinha de uma profissão que muitos viam como sinônimo de traição e corrupção, pois os coletores de impostos, eles trabalhavam para o governo romano e frequentemente extorquiam o povo. No entanto, a história de Zaqueu começa a mudar quando ele ouve sobre Jesus.
Curioso para ver quem era esse Jesus, Zaqueu, que era de baixa estatura, ele sobe em uma árvore para ter uma visão melhor. O que acontece a seguir é surpreendente. Jesus, ao passar, ele olha para cima e chama Zaqueu pelo nome, se convidando para ficar na casa de Zaqueu. Essa ação de Jesus quebra vários tabus sociais e religiosos. Ele não apenas reconhece Zaqueu, mas ele também mostra disposição em entrar na casa de um pecador. A reação do povo é de murmuração. Eles não conseguem entender como Jesus, um mestre religioso, escolheu associar-se a alguém como Zaqueu. No entanto, a interação entre Jesus e Zaqueu tem um efeito profundo e transformador. Zaqueu, tocado pela graça e a aceitação de Jesus, comprometeu-se a dar metade dos seus bens aos pobres e a restituir 4 vezes mais a qualquer um que tenha defraudado. Essa história é notável por várias razões. Primeiro, ela mostra o poder da graça inclusiva de Jesus, que busca ativamente os marginalizados e desprezados. Em segundo lugar, revela a capacidade transformadora do amor e da aceitação. Zaqueu, ele estava disposto a mudar radicalmente a sua vida em resposta ao amor demonstrado por Jesus. Para nós, a história de Zaqueu deve ser um lembrete de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Não importa quão distante alguém possa parecer, o amor de Deus tem o poder de alcançar e transformar o coração mais endurecido. Como que foi o seu encontro com Jesus? Como a aceitação e o amor de Cristo transformou a sua vida? E como podemos estender essa mesma graça e amor aos outros, independente da sua posição ou reputação na sociedade? Que a história de Zaqueu nos motive a olhar além das aparências e a ver cada pessoa como um precioso filho de Deus, digno de amor e de graça. José de Arimateia, um homem rico ao serviço de Jesus. José de Arimateia é mencionado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como um homem rico, membro do Sinédrio, o alto conselho judaico. Ele é descrito como um homem justo e que aguardava o reino de Deus. O mais notável, porém, é que ele era, em segredo, discípulo de Jesus, talvez temendo as consequências de uma associação pública com ele. Após Jesus ser crucificado, José toma uma atitude corajosa. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Esta ação é significativa por diversas razões. Primeiro, ela revela uma coragem notável. Pedir o corpo de um condenado poderia associá-lo com o movimento de Jesus e potencialmente colocá-lo em perigo. Segundo, mostra a sua devoção e respeito por Jesus, garantindo um enterro digno. José providencia um túmulo novo, talhado na rocha para Jesus. Este gesto não é apenas um ato de piedade, mas também cumpre a profecia messiânica de que o Messias seria enterrado com os ricos. Em sua humildade e serviço, José de Arimateia se torna uma peça-chave no cumprimento das profecias messiânicas. A história de José de Arimateia nos desafia a reconsiderar nossa visão dos ricos e poderosos. Muitas vezes, tendemos a ver a riqueza como um obstáculo à fé genuína. No entanto, José nos mostra que os ricos também podem ser servos humildes e corajosos do reino de Deus. Ele usou a sua posição e recursos para servir a Deus, mesmo em um momento de grande risco pessoal. José de Arimateia nos ensina sobre a importância de agir de acordo com nossa fé, independentemente de nossa posição na sociedade. Sua fé, embora inicialmente secreta, ela se manifestou corajosamente quando mais importava. Ele nos lembra que Deus pode usar pessoas de todas as esferas da vida, ricos e pobres, poderosos e humildes, para cumprir seus propósitos divinos. Essa história também nos ajuda a entender que precisamos viver nossa fé com coragem e humildade, que possamos usar os recursos e posições que Deus nos deu para servir a Ele e aos outros, não importa o custo pessoal, e que, como José, nós também possamos estar prontos para agir quando Deus nos chamar. Vamos então para os pontos principais da lição. A lição de sábado aborda a natureza humana como pecadora e necessitada da graça divina,
tanto para ricos e poderosos quanto para pobres e necessitados. Também destaca a preocupação de Deus com a salvação de todos, incluindo os ricos e poderosos. Já na lição de domingo, nós temos ali a história de Nabucodonosor, discutindo a expiação ilimitada e a salvação acessível a todos. A história de Nabucodonosor exemplifica como Deus alcança os poderosos e como os crentes podem ser pontes para alcançá-los. Na lição de segunda-feira, nós temos a história de Naamã, mostrando como Deus alcança os poderosos e a importância de seguir sua luz. A lição ela discute como Naamã foi curado da lepra e as lições aprendidas com a sua jornada de fé. Na terça-feira, nós temos ali a história de Nicodemos, um erudito e líder religioso. A história revela as suas necessidades espirituais e como Jesus as abordou, mostrando que conhecimento não é equivalente à salvação. Na parte de quarta-feira, nós temos ali a discussão a respeito da missão junto aos ricos, usando a interação de Jesus com o jovem rico, enfatizado como a riqueza pode ser um obstáculo para a salvação, mas não impede que os ricos sejam salvos. Na lição de quinta-feira, o foco está na missão junto aos poderosos, destacando como Jesus fez amizade com eles. Menciona o exemplo de Nicodemos e José de Arimateia, mostrando como Deus pode usar os ricos para os seus propósitos. Na lição de sexta-feira, temos ali o destaque, a necessidade de alcançar pessoas poderosas com o Evangelho de Cristo, independentemente de sua riqueza ou status social. Aborda também a responsabilidade de ministrar tanto aos ricos quanto aos pobres. Cada dia da semana aborda um aspecto diferente de como Deus ele se preocupa com a salvação de todos, independentemente de seu status social ou riqueza, e como os crentes podem participar dessa missão. À medida que chegamos ao final deste episódio, podemos refletir sobre as valiosas lições que aprendemos com as histórias de Nabucodonosor, Naamã, Nicodemos, o jovem rico, Zaqueu e José de Arimateia. Cada uma dessas figuras bíblicas nos oferece insights profundos sobre a graça de Deus e como Ele trabalha na vida dos poderosos, assim como na nossa vida hoje. A soberania de Deus e a humildade humana na história de Nabucodonosor. Não importa o quão alto subamos na escala do poder e da influência, nós estamos sempre sob a soberania de Deus. A história de Nabucodonosor nos lembra da importância de reconhecer Deus como a fonte de toda autoridade e poder. Nós podemos ver na história de Naamã a fé e a humildade acima do seu status. A fé genuína, muitas vezes, requer que deixemos de lado o nosso orgulho e o nosso status social. A cura de Naamã nos ensina que a verdadeira fé e a humildade são vitais para experimentar a graça de Deus. Na história de Nicodemos, aprendemos ali que o conhecimento ele não é substituto para o renascimento espiritual. O conhecimento e a posição social não podem substituir a necessidade de um renascimento espiritual. A história de Nicodemos nos mostra que todos, ricos ou pobres, necessitam de uma transformação espiritual profunda. Na história do jovem rico, podemos ver que a riqueza, muitas vezes, ela pode ser um obstáculo para a fé. A riqueza, ela pode ser um obstáculo para seguir Jesus plenamente. A história do jovem rico nos desafia a examinar o que nós valorizamos mais na nossa vida e a nos assegurar de que nada pode nos impedir de seguir Jesus Cristo. A história de Zaqueu mostra a transformação pelo amor e a aceitação. A história de Zaqueu nos encoraja a estender a mesma graça aos outros, independentemente de seu passado ou posição social. José de Arimateia nos ensina que podemos usar a nossa posição e recursos que temos para servir a Deus. Ele exemplifica como os ricos podem desempenhar um papel significativo no plano de Deus. Nós temos então aqui algumas lições práticas para a nossa vida. Primeira, humildade. Independentemente da nossa posição na sociedade, a humildade é essencial. Precisamos reconhecer sempre Deus como a fonte de toda a força e bênçãos. Segunda lição, fé e obediência. Seja fiel em pequenas coisas e esteja disposto a obedecer a Deus, mesmo quando isso parecer contraintuitivo. Terceira lição, transformação pessoal.
Permita que a sua interação com Cristo transforme a sua vida e também as suas prioridades. Quarta lição: generosidade e serviço. Use seus recursos e influência para servir aos outros e promover a obra de Deus. Quinta lição: amor e inclusão. Estenda o amor e a aceitação a todos, lembrando que cada pessoa é valiosa aos olhos de Deus. Ao refletirmos sobre essas histórias, que possamos buscar aplicar essas lições em nossa própria vida, buscando sempre a sabedoria e a orientação de Deus em todas as nossas ações. Que possamos ser humildes, fiéis e generosos, seguindo o exemplo de Cristo em nosso serviço a Deus e aos outros. Vamos juntos, então, neste momento, orar a Deus. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, porque a Tua palavra alcança o nosso coração. E te pedimos que o Senhor nos ajude cada dia mais a sermos pessoas humildes, a desenvolvermos a fé, a obediência. Nos ajuda, Pai, a sermos generosos no serviço do Senhor, a termos amor e também a sermos inclusivos. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por esse estudo. Toma-nos em teus braços de amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado por se juntar a nós neste episódio. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá!